Amém. Irmãos, Deus colocou no meu coração uma palavra para este dia. E eu quero pensar aqui com você a respeito desta palavra, com este tema: Deus deseja nos usar. Você se sente um instrumento útil nas mãos do Senhor? Você se posiciona assim, como alguém que o Senhor pode contar? Quando Ele chama, você diz: eis-me aqui. Em um salto, sai da zona de conforto, porque sair da zona de conforto não é fácil, ir para o enfrentamento. Então, a gente tem que pensar, irmãos, que existem pessoas, existem vidas que estão se perdendo. Existem pessoas que desistiram da jornada, não estão mais caminhando em Cristo. Eu conheço pessoas, inclusive, que serviram nesse ministério e hoje se dizem ateus, não acreditam. Eu fico imaginando como deve ter sido a experiência dessas pessoas que passam por um processo como este. Desistem da jornada, desistem da caminhada. Já foram inclusive usados por Deus e hoje se esqueceram daquilo que Deus fez. Então, a palavra que Deus colocou em meu coração baseia-se na vida de Moisés. Em Êxodo. Quando eu olho para Moisés, estava analisando isso essa semana, irmãos. Primeiro capítulo de Êxodo, Moisés nasce, é colocado em um cesto, lançado no rio e recolhido lá pela filha de Faraó, é criado ali no palácio. Lá no finalzinho de Êxodo 2, Moisés já é visto como um assassino. Imagina a trajetória de Moisés. Nasceu, foi criado ali segundo a cultura daquele povo que o criou, né? Um palácio, com toda a riqueza, com toda a pompa, e de repente Moisés já é um assassino. E um espaço, parece ser um espaço tão curto, quando nós lemos ali, de um capítulo para o outro, a história de Moisés tem uma guinada, sofre uma modificação tremenda. É claro que a vida dele se passou ali, entre o capítulo 1 e o capítulo 2. E aí, então, Moisés tem que fugir dali do Egito. Então, agora ele não é somente um assassino, agora ele é um fugitivo também. E o que é extraordinário, irmãos, essa parte, ela se torna secundária. Porque o final da história de Moisés é tremendo. O que acontece ali, lá no capítulo 3 de Êxodo, Moisés já está sendo chamado para buscar de volta o povo de Israel que estava escravo lá no Egito há mais de 400 anos. Então Moisés, ele tem uma trajetória assim. E quando eu olho para a vida de Moisés, eu consigo tirar algum aprendizado ali. E eu me coloco nessa história. Alguma parte da vida de Moisés tem muito a ver com as nossas vidas. É o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa geração. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, como resgatadores. Aqueles que resgatam, aqueles que buscam de volta o povo escravizado. E aí o Senhor vem lá em Êxodo 4:17 e diz isso.
e leve na mão esta vara. Leve na mão esta vara e com ela você fará sinais miraculosos. Deus coloca na mão de Moisés um cajado que representa a autoridade. Veja, irmãos, a história de Moisés, de assassino, foragido, a um resgatador, aquele que tem a autoridade de Deus, dada por Deus, para libertar uma nação. Extraordinário isso, não é? Eu me coloco aqui a pensar na minha história, na minha vida, o que eu fui, o que eu sou, e o que a história da minha vida contará à posteridade, à minha descendência, às pessoas que olham para a minha vida. O que a minha vida diz, o que a minha vida ensina às pessoas que me cercam. É maravilhoso, irmãos, olharmos para essa situação. Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Lá no capítulo 3, versículo 1, Moisés estava ali pastoreando um rebanho que era do seu sogro. Como será que ele se sentia pastoreando um rebanho que não era dele? Será que ele se sentia como um fugitivo ainda? Será que ele se sentia como um assassino que estava em fuga, escondido em algum lugar? Será que ele imaginava que um dia o Senhor o chamaria para tão grande feito? Então, irmãos, eu fico observando a minha vida, que me converti aos 33 anos de vida, perdido, me sentindo perdido na vida até então, distante dos propósitos de Deus, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, Deus tem um chamado, Deus tem uma tarefa para cada um de nós realizarmos. E eu estava distante deste propósito. Então eu me vejo nessa história. Até este versículo 3, versículo 1 de Êxodo 3, eu me vejo nessa história. Escondido, me sentindo inútil, incapaz. Jamais imaginaria que eu seria capaz de estar onde estou hoje, como homem de Deus, como pai, como profissional, como uma pessoa que está disposta a realizar a obra de Deus nesta geração e fazer a diferença na vida daqueles que olham para mim. Eu fico pensando nessas coisas, isso me faz refletir a grandeza de Deus, como Ele pode transformar a vida de uma pessoa, como Ele transformou a vida de Moisés, como transformou a minha e a sua vida. É só fazer um retrospecto, é só buscar na memória o lugar de onde Ele te tirou. E lá no versículo 17, é o versículo do telão aqui, de Êxodo 4. Quando Deus chama Moisés, Ele diz: e leve na mão esta vara, e com ela você fará os sinais miraculosos. E nós sabemos, irmãos, que este cajado, pelo poder de Deus, realizou grandes sinais.
quando olhamos para as pragas do Egito, quando nós olhamos para a libertação do povo de Egito ao atravessar o Mar Vermelho, com um toque de cajado a água se abriu e o povo atravessou aquele lugar. A palavra de Deus diz: em terra seca, não molharam os pés. Não é extraordinário? Não é um grande feito? Será que Deus pode nos usar hoje com o mesmo poder? Claro que pode, porque Ele é o mesmo. A palavra é a mesma. A ordem é a mesma. O direcionamento é o mesmo. O que nós precisamos fazer é tomar posse, irmãos. Quando nós olhamos para o Êxodo e passamos a entender o motivo pelo qual ele foi escrito, a gente passa a entender os propósitos de Deus, e às vezes os processos são muito demorados. E na grande maioria das vezes nós não percebemos que durante o processo que demora tanto, Deus está nos ensinando. Deus está tratando para que possamos ter condição de recebermos aquilo que Ele quer colocar em nossas mãos. O deserto é necessário. Não é, Gilson? Né, Juliana? Não é, irmãos? O deserto é necessário. O Êxodo foi escrito para os israelitas pouco antes da entrada deles em Canaã. Veja, irmãos, eles saem do Egito cheio de marcas. Eles saem do Egito com uma cultura egípcia. Um lugar onde se adorava vários deuses. Lá o politeísmo imperava. Um lugar pagão, de idolatria, de escravidão. Então Deus coloca esse povo no deserto, porque eles precisavam ser preparados antes de entrar na terra prometida, na terra da aliança. E digo mais, foi escrito, irmãos, porque eles precisavam ser orientados a adorar um único Deus. Aquele povo, eles precisavam de um ponto de contato para exercitar sua fé. E qualquer objeto era esse ponto de contato. E aí eu te faço lembrar do bezerro. Eles precisavam de um ponto. Eles precisavam enxergar algo. Senão eles não seriam capazes de adorar. Como eles iam adorar a Deus, então, que eles não enxergavam? Então eles precisavam ser tratados. Eles precisavam tomar posse daquilo que Deus havia preparado para eles. E aí, então, irmãos, para especificar os termos deste relacionamento entre Deus, o Deus Santo, o Deus Poderoso, e este povo que saíra do Egito, a palavra precisava estar escrita. Os termos de um contrato precisava ficar estabelecido. A palavra desta aliança precisava ser estabelecida. Daí a necessidade de escrever o Êxodo, para que quando o povo olhasse para a vida regressa da vida antiga, e olhasse para aquilo que Deus havia preparado para eles viverem, eles iam a examinar as Escrituras e dizer: está estabelecido. A palavra da verdade. E uma das maiores verdades que eu aprendo aqui nesse texto, irmãos, é exatamente esta. Pensa, Moisés, improvável.
assassino, fugitivo, cheio de medos e inseguranças, agregado nas terras do seu sogro. Improvável. Totalmente improvável. Então o que eu aprendo aqui, que apesar dos nossos fracassos anteriores, quando eu olho para a minha vida lá do passado, jamais imaginaria, como eu já disse e reafirmo, jamais imaginaria estar num lugar como este. E Moisés, da mesma forma, o que Deus faz? Ele nos capacita, Ele nos chama, nos capacita e nos envia. Deus chama Moisés, tem um tratado com ele ali, e a partir dali, então, Deus cura Moisés, trata Moisés, e coloca um povo, para que ele possa pastorear. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então, apesar de nós, Deus insiste em nos usar, Ele deseja nos usar. Essa noite eu acordei pela madrugada, estava orando a respeito desta palavra e pedi para que Deus me falasse a respeito, confirmasse em meu coração. E sabe o que Deus fez, irmãos? Ele me fez lembrar de um jargão, de uma frase de efeito que a gente lê aí estampado nas camisetas, nos adesivos de carro, que é simplesmente esta: Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. Simples assim. Então, Ele te capacita a fazer a sua obra. Se Ele te chama, e Ele chama, não pense você que você não foi chamado. Não pense. Se um dia você levantou as suas mãos, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, naquele dia Ele te chamou. Então, não se sinta desavisado. Não dê uma de desavisado. Ele te chamou. E Ele coloca um cajado em suas mãos, um cajado de autoridade, para que você vá e faça a sua obra com a autoridade que Ele tem te dado. Amém? Aplauda ao Senhor. É dessa maneira que o Senhor nos enxerga. Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos fracos, fragilizados. E por que Ele nos chama assim mesmo? Por que Ele nos arrebanha para realizar esta obra? Simplesmente porque Ele é Deus, simplesmente porque Ele é soberano e Ele escolhe quem Ele quer. E Ele quis escolher você, Ele quis me escolher. Por isso Ele nos chamou. Nós não gostamos de dizer que Deus é soberano e que tudo está no controle de suas mãos? Pois é. Se isso é verdade no nosso coração, e se nós acreditamos que isso seja a verdade para nós, então nós não podemos nos recusar a realizar a sua obra. Porque quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar, sim, com certeza Ele vai te capacitar. E se você se recusar, Ele vai te obrigar. Ele é soberano. Se Ele te escolheu, Ele vai te obrigar a fazer. Eita, Deus mesmo. Olha a história de Jonas. Jonas queria ir para Nínive? Não, ele não queria. Olha aqui, irmãos, Êxodo 3, 19 e 20. Eu sei que o rei do Egito não deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force.
o faraó não queria deixar o povo sair de lá. Mas Deus, com seu poder, forçou ele deixar. Ele não queria fazer aquilo, mas Deus o obrigou a libertar aquele povo. Ele usou a vida de Moisés. Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. É Ele quem efetua, tudo está debaixo da tua mão poderosa. É Ele, somente Ele, por meio dEle, através dEle, Ele quer nos usar. E a fundamentação para esta afirmação está na própria palavra de Deus. Quando nós estudamos e analisamos e tomamos posse da palavra, lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, ele afirma: sei que podes fazer todas as coisas. A palavra de Deus aqui, irmãos. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Então, não passa pela minha e pela sua vontade. É a vontade dEle. O que nós precisamos fazer é nos colocar à disposição e dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me conforme o teu querer, da forma como o Senhor quiser. E aí eu volto à história de Jonas. Jonas se mostrou rebelde a um chamado de Deus. Deus chama Jonas e diz assim: vai lá em Nínive e prega arrependimento para aquele povo. Jonas não gostava daquele povo. Jonas não sentia simpatia. No coração de Jonas, que aquele povo se exploda. Mas Deus é um Deus de amor. E Ele não quer que ninguém se perca. Nós não fomos criados para irmos para o inferno. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor e para a salvação, para a vida eterna com Cristo. O que Deus faz com Jonas? Você não vai então para Nínive? Não, eu vou para Tarsis. Ele entra no barco e em desobediência vai parar nas profundezas de um porão imundo, numa vida obscura, longe da presença de Deus. E o que Deus faz com ele? Enfia ele goela abaixo no estômago de um peixe. Você vai para Nínive, sim. Sou eu que determino. Sou eu que sou o soberano. E lá você vai pregar arrependimento. E foi desta forma. Nós já conhecemos a história deste homem. Deus, Ele tem um chamado para você. Você pode espernear, mas é a sua missão. Não negligencie aquilo que Deus tem colocado para você fazer. Não terceirize. A obra é tua. A missão é tua. É você. Somente a você que Deus te chamou para realizar. Ele quer usar o seu talento. De repente Ele quer que você fale a respeito da salvação que é em Cristo com uma pessoa que só você tem contato. Só você. Não tem mais nenhum crente que conheça aquela pessoa, de repente é você. Ele quer usar os seus talentos, Ele quer usar os seus dons, Ele quer te capacitar. E às vezes Deus coloca essas pessoas, irmãos, nos nossos caminhos, diante dos nossos olhos, e nós não temos
sensibilidade para perceber isso. E negligenciamos, falhamos como missionários. Precisamos estar muito atentos e não podemos esperar, não devemos esperar que Deus nos force a cumprir as suas ordens. Precisamos ser obedientes e aceitar os desafios que são impostos a partir da vontade de Deus para as nossas vidas. Nesta manhã aqui, você é capaz de dizer isso? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme a sua vontade, conforme a tua soberania. Mas é de verdade isso? Ou é porque eu estou te desafiando? Ir, pregar o evangelho, gastar dinheiro, investir dinheiro, muitas vezes, irmãos. Não é fácil, não. Tempo. Investir tempo. Dizer aqui, porque o pregador está dizendo para você dizer, repetir aquilo que o pregador mandou repetir, é muito fácil. Agora eu quero ver na prática. É você sair da zona do conforto e ir para o enfrentamento. Em busca de alguém que nem acredita em Deus. Difícil, não é? Mas não é impossível, porque Deus nos capacita a fazer. Aquilo que devemos fazer é apenas obedecer. Sabe por que Deus insiste, irmãos, em nos usar? Porque Ele quer completar a nossa história. Imagina isso. Imagina aí a história de Moisés, né? Se não tivesse acontecido nada disso, né? Hoje ele seria reconhecido como um assassino fugitivo apenas, e não como um resgatador de uma nação. Então, ele quer completar a nossa história. Se Moisés tivesse negado a voltar lá no Egito, a história dele seria outra. Talvez a história dele seria contada como um apacentador de ovelhas do sogro. Só isso. Ou talvez a história dele não estaria nem relatada nas páginas do livro sagrado. Então, Deus, Ele quer completar a nossa história e dar um sentido maior. Ele quer dar um sentido maior às nossas vidas, à nossa existência. Nós não podemos passar pela vida, pela nossa existência, sem fazermos a diferença na vida das pessoas. Sem falarmos do amor de Cristo, que nos resgatou um dia, que nos chamou, que nos salvou. Somos salvos. Porque Ele escreveu, Deus, Ele escreveu a partir de uma outra pessoa, uma história de vitória que nos alcançou. Eu sempre vou me lembrar das pessoas que me conduziram ao Evangelho. Eu sempre vou me lembrar das pessoas que falaram do amor de Deus, que oraram por mim, que me convidaram a estar servindo ao Senhor hoje. Nunca, jamais vou me esquecer dessas pessoas. Tenho muita gratidão. Porque através da insistência, da persistência dessas pessoas, hoje eu posso contar uma história de vitória. Uma história vitoriosa. O salmista, no capítulo 39, versículo 4, ele diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Somos frágeis, somos pequenos, mas a grandeza de Deus, o amor de Deus nos capacita. É Ele quem nos capacita. Jesus, irmãos, Ele não nos livrou da escravidão do pecado
para vivermos como medíocres, como medianos, egoístas, que não são capazes de se mover, de se movimentar em direção daquele que necessita. Ele não nos chamou para o ostracismo, Ele não nos chamou para vivermos em uma zona de conforto. O desafio do Evangelho custa caro, custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual vivemos. É por causa dele. O sacrifício maior Ele pagou lá na cruz. Então, dizer aqui que não somos capazes é negar o sacrifício de Cristo lá naquela cruz. Entende isso, irmãos? As pessoas não podem ser lançadas no fogo do inferno sem antes experimentar o poder de Deus em suas vidas. Fomos resgatados. E se hoje temos vida, é justamente porque alguém enviado por Deus orou por nós, intercedeu pelas nossas vidas e nos chamou para viver as maravilhas do Evangelho. Sabe, no Salmo de número 8, no versículo 3 ao versículo 8, a palavra de Deus diz assim, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Ele está questionando aqui, quem somos nós para que Deus se importe conosco? O salmista aqui indignado com tamanho o amor de Deus. Senhor, olha para mim, pobre, pecador, egoísta, e ainda assim o Senhor me ama. Sim, Ele ama, incondicionalmente. Ele continua dizendo, e o Filho do Homem, para que com ele te preocupes, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tu puseste todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. O Senhor deu tudo isso para nós, tudo. Então, será que Ele se importa pouco comigo e com você? Ele nos deu um ambiente apropriado para que pudéssemos viver. Vivemos em um clima propício, agradável, nos protege contra os raios solares com uma camada de atmosfera. Deus é perfeito, irmãos. Ele se preocupou com cada detalhe para que pudéssemos viver nesta terra. Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa contigo sim. Ele nos ama. E quando Ele entrega Jesus por causa do nosso pecado. Lá em Efésios, na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz que a morte de Cristo nos trouxe vida. E lá em João, no capítulo 10, ele fala que vida em abundância. Ele nos deu vida. A morte de Jesus nos deu vida e vida abundante. Então, nós temos motivos de sobra para glorificar esse Deus poderoso. Deus é tremendo, irmãos. Ele quer nos usar, sim, Ele quer nos usar para a sua glória. E que honra
sermos instrumentos de Deus para a glória dEle. Devemos nos sentir honrados por tudo aquilo que Ele pode fazer. E sabe por que Deus nos chama? Partindo aqui para o final dessa reflexão, sabe por que Ele nos ama, irmãos? Porque Ele se importa com as pessoas que estão sofrendo neste mundo sem amor. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida, para levarmos o amor dEle às pessoas que perecem. Temos que ser instrumentos, temos que estar prontos, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso papel é anunciar Cristo. Simples assim, é anunciar Cristo. É levar as pessoas ao conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus. Eu fiz uma pesquisa, quando eu estava pensando nessa palavra, eu fui fazer uma pesquisa a respeito do quanto as pessoas estão sofrendo. Irmãos, vocês sabiam que no mundo existem 38 milhões de pessoas que são portadoras de AIDS, HIV, uma doença maldita que entrou na humanidade em meados dos anos 80, início dos anos 90, e que ceifou muitas vidas já. Essas 38 milhões de pessoas vivem com AIDS, são sobreviventes. E quantas já morreram? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, a ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu uma agenda, chamada de Agenda 2030. Alguém aqui já ouviu falar nessa Agenda 2030? Que bom que existem pessoas que têm esse conhecimento. Nós precisamos estar mais atentos, irmãos, com os acontecimentos, para que os políticos desse mundo todo não nos impeçam de realizar a obra de Deus, porque toda honra e toda glória seja devida ao nome do Senhor. Eles criaram essa agenda e colocaram nessa agenda objetivos para serem cumpridos até o ano de 2030 no mundo. 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, chamado de ODS. Tem 17 lá. Depois você procura lá no Google, Agenda 2030. E a ODS número 2, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, refere-se à erradicação da fome no mundo, até o ano de 2030. Fala para mim, irmãos, se isso não é uma politicagem dos infernos. Promessas incapazes de serem cumpridas, só para eles acharem que eles estão nos enganando, só para eles acharem que nós estamos acreditando que eles estão muito preocupados com as pessoas. Mentira do diabo. Sabe quantas pessoas morrem de fome hoje? Sabe quantos famintos existem neste mundo? Eu pesquisei, irmãos. 811 milhões de pessoas no mundo inteiro vivem abaixo da linha da pobreza, morrendo de fome. Sabe o que significa em percentual? 10% da população mundial não tem comida. Vocês já ouviram falar das crianças lá da África? Não sei se é em Moçambique, se é em Angola, algum país desses aí da África, que comem bolinho de terra? Bolinho de terra para matar a fome. Irmãos, 811 milhões de pessoas
morrendo de fome. Milhões, eu disse, milhões. 10% da população mundial. Até 2030, só faltam 8 anos. Essa agenda foi criada em meados dos anos 2000. Eu nunca vi esse número baixar. Você conversa para boi dormir. Quem tem que fazer a diferença na vida das pessoas somos nós, cristãos. Levar uma palavra e esperança para este povo. Dar a eles o pão da vida. Tem mais aqui, ó. No Brasil, ano passado, 80.573 famílias foram destruídas pelo divórcio. Se separaram. E as crianças no meio desse conflito todo, sendo formadas com este sentimento. Porque para uma criança, o divórcio significa que o casamento não vale a pena. É diabólico isso. A separação dos pais é um dos maiores traumas que uma criança pode viver. Sabiam disso? Obra do diabo. Tem mais aqui, irmãos. No ano de 2019, eu não consegui encontrar dados recentes de 2020 para cá. Falei, eu vou pegar de 2019 mesmo. 13.523 pessoas no Brasil tiraram suas próprias vidas, cometeram suicídio por causa de doenças psicossomáticas como depressão, por exemplo. Crises de ansiedade, incapacidade de lidar com as frustrações. Promessas que não foram cumpridas na vida dos filhos ou excesso de informação. Jovens, adolescentes não têm capacidade, não têm estrutura, equilíbrio emocional para lidar com tudo isso. E por último, no ano passado, 41.069 pessoas foram assassinadas. Famílias que perderam entes queridos por causa da violência. O mundo jaz no maligno. E nós? Seremos como Moisés? Vamos lá no Egito buscar esse povo? Vamos resgatar esse povo que está lá no Egito, lá no mundo, sofrendo, esquecida, vivendo uma vida de pecado, de miséria, de violência. Eu não coloquei na pesquisa aqui os abusos sexuais, a pedofilia. Só para ter uma base, irmãos, de como as pessoas estão sofrendo hoje. É para refletirmos. E nós precisamos ser missionários dessas pessoas. A palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34, Jesus disse isso. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se ninguém avisar, se ninguém falar que eles precisam de arrependimento, vão para o inferno. Precisamos com urgência, resgatar essas vidas, resgatar essas pessoas deste mundo pecaminoso que as pessoas vivem. Você está disposto? Perguntinha difícil de responder, não é, irmãos? Muito difícil. Nós temos ferramentas para nos prepararmos para isso. Temos os cultos, temos o culto de terça-feira, o nosso projeto 2 milhas.
temos as nossas células. Comece convidando. Comece convidando as pessoas lá para a sua célula. Existem pessoas, irmãos, que jamais entrariam numa igreja evangélica. Jamais. Mas se você convidar o seu amigo para ir na tua casa e falar para ele que você vai receber uns amigos lá, e que você vai orar por ele, que você vai apresentar algo, uma novidade para ele, eu tenho certeza, se ele te considera, ele vai. O evangelho vai começar a entrar na vida dessas pessoas por aí. São estratégias. Nós precisamos ser criativos. Precisamos fazer alguma coisa. A palavra de Deus diz que os poderes e as autoridades já foram despojados. Jesus Cristo, lá na cruz, triunfou sobre eles. O diabo achou que tinha vencido, mas Jesus foi lá, após ressuscitar, desceu lá e pegou a chave da vitória. E sabe o que ele fez com essa chave? Ele colocou na tua mão, colocou na minha mão. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então o Senhor tem nos capacitado. Façamos então a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor seja estabelecida na nossa geração. Somos responsáveis pelas vidas que estão se perdendo. É um alerta aqui. É um alerta. Somos responsáveis. Não podemos mais negligenciar. Feche seus olhos. Pense nessas coisas. Você pode ser usado para libertar essas vidas das garras do inimigo. Seja usado. Aliste-se. Peça para Deus te capacitar. Peça para Deus colocar no teu coração um sentimento de capacidade, de coragem, para você investir o tempo da sua vida na vida das pessoas que estão sem Cristo, para levar ao arrependimento. Deus, em sua soberania, em seu poder, Ele insiste em te usar. Usar você, os seus dons, os seus conhecimentos. Ele quer usar você para realizar esta obra e completar a sua história, assim como Ele fez com Moisés. Uma história linda, uma história vitoriosa. E que honra sermos encontrados como aqueles que realizam de verdade a obra redentora de Cristo Jesus. Não somente aqui na igreja, aqui a gente vem buscar conhecimento, aqui a gente vem revestir, aqui a gente vem adorar. Mas é ao sair daqui, o nosso campo de batalha é fora dessas quatro paredes. Que o Senhor nos capacite e nos prepare para essa grande batalha. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. A nossa oração é para que o Senhor de fato
nos capacite, para que o Senhor coloque em nosso coração a coragem que o Senhor colocou no coração de Moisés e de todos aqueles que foram e resgataram as vidas. Nós encontramos muitas histórias maravilhosas na Tua palavra, de um povo que deu a sua vida pelo Teu reino, Senhor, que se doou completamente. Vimos aí a história do apóstolo Paulo, que foi um grande imitador de Cristo. Que nós, ó Deus, na nossa pequenez, possamos encontrar em Ti a capacitação para buscar encorajamento, para nos sentirmos capazes de mudar a história das pessoas, das vidas que estão próximas de nós, pelo menos. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, a respeito do nosso campo missionário, em realizar esta obra, iniciando lá dentro da nossa casa, do nosso lar, entre os nossos familiares, lá no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, Senhor. Nos ajude, Pai, a resgatar o povo que perece, levando a eles uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, no nome de Jesus, em nome de Jesus. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus espalhado entre as nações, hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Desejo uma semana vitoriosa para a sua vida, colocando em prática aquilo que a palavra nos ensinou hoje, em nome de Jesus.